Olá pessoal, fazemos o nosso estudo aqui de crimes contra a administração pública. Vimos o crime de peculato e vamos continuar vendo agora outras formas de peculato. Pelo menos a doutrina chama assim algumas espécies de crime de peculato. Dá uma olhada aí na tela. A gente já viu então desde aqui de peculato apropriação até o peculato culposo, né não? Vamos ver agora então o peculato mediante erro de outrem, que é chamado pela doutrina de peculato estelionato, lá do artigo 313, e o peculato eletrônico dos artigos 313A e 313B, beleza? Além desses crimes aqui, dos crimes de peculato eletrônico, peculato estelionato, nós vamos ver também outros crimes aqui nessa aula até o artigo 315, beleza? Então vamos lá, pode jogar aí na tela, a gente já tem o crime de peculato mediante erro de outrem, que é o que a gente acabou de ver que é chamado de peculato estelionato. Olha só o que diz o tipo penal do peculato estelionato. Artigo 313. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Essa daqui é a palavrinha-chave. O agente recebe por erro de outrem um dinheiro ou utilidade e se apropria desse valor, desse dinheiro, dessa utilidade. Qual que é o detalhe importante? O agente aqui, que é o funcionário público, em nenhum momento ele busca colocar a vítima em erro. Ele não age de maneira a causar um erro na vítima para que ela entregue essa quantia, esse dinheiro, essa utilidade a mais. É um erro que a própria vítima comete. Então chega lá a vítima, por exemplo, para efetuar o pagamento de um tributo. Ela entrega R$1.000 para esse funcionário público e fala, olha, isso daí é para efetuar o pagamento desse tributo que eu estou devendo aí na dívida ativa. Aí o funcionário público, vamos supor, ele pega esse valor de R$1.000 e na hora que ele checa no sistema, ele bate o olho e fala, calma aí, o cara aqui que me deu esses R$1.000, ele não está devendo nada. Ele mandou eu pagar aqui, efetuar o pagamento desse tributo, mas ele não está devendo nada. Ele entregou esse dinheiro para mim por erro. Só que aí vem o dolo. Vem o dolo e ele pensa o seguinte, mas se ele entregou esse dinheiro por erro, ele acha que está quitando algum tributo, eu vou confirmar isso para ele. E aí vem o funcionário público e fala para o particular, olha, de fato, você tinha aqui um tributo que você estava devendo, você deu agora os R$1.000, pronto, está tudo quitado, você não deve mais nada. E o que o funcionário público faz? Ele se apropria desse dinheiro, ele se apropria desse valor, mas veja bem, em nenhum momento o funcionário público colocou a vítima em erro, ela próprio teve um erro espontâneo e por meio desse erro espontâneo surgiu um dolo criminoso no agente e ele vem a se apropriar desse dinheiro ou dessa utilidade. Beleza? Olha aqui a pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Pessoal, muito importante, esse crime aqui é um crime funcional impróprio. E aí muita gente vai pensar o seguinte, beleza, professor, já que é um crime funcional impróprio, se a gente retira a qualidade de funcionário público do sujeito ativo, isso daqui vai recair no estelionato, não é? Não, pessoal. Se a gente retira a qualidade do funcionário público, esse crime vai recair lá no artigo 169 do Código Penal, que é o crime de apropriação de coisa a vida por erro. Então, muito cuidado em que pese esse crime, a doutrina trazer o nome de peculato estelionato para esse crime, se a gente retira a qualidade do sujeito ativo de funcionário público, a conduta vai recair lá no artigo 169 do Código Penal. Beleza? Então, muito cuidado em relação a isso daí. Essa conduta, se o sujeito ativo for um particular que recebe algo por erro e se apropria desse bem, dessa utilidade, desse dinheiro que chegou a ele por erro, não há estelionato, mas sim o crime do artigo 169. Atenção, vamos supor, naquele exemplo que eu dei para vocês logo agora no início da aula, esse agente, esse funcionário público que recebeu R$1.000 indevidamente e se apropria deste valor. Aí ele vira
para aquele particular que foi lá pagar o seu tributo por erro, né? Ele vira para esse particular e fala o seguinte: olha, particular, vítima, além desses R$ 1.000 que você me pagou aqui, você está devendo mais R$ 1.000 de um outro tributo que você nem sabia. Só que é tudo mentira, tá bom? Ele está usando da fraude, ele está usando do artifício, do ardil, nesse momento agora, para colocar a vítima em erro. Então veja como é diferente. No primeiro caso, ele recebeu sem qualquer dolo, mas depois de estar com o dinheiro na mão ali, ele falou: quer saber? Já que eu recebi por erro, vou ficar para mim. Já agora, nesse caso, não. Depois ele vê que se deu bem e ele praticou o crime aqui do artigo 313, ele agora está praticando um outro crime, porque ele está colocando a vítima em erro. Ele está falando: olha, além desse dinheiro que você pagou, tem mais R$ 1.000 que você está devendo aqui, mas é tudo mentira, tá bom? E aí vem o particular e fala: tô devendo mais R$ 1.000, então tá aqui, olha, mais R$ 1.000, e aí eu quito minha dívida com o Estado. Só que era tudo caô, entendeu, pessoal? Nesse caso, olha só, haverá na situação já um crime de estelionato, porque o agente, o funcionário público, ele está agindo com dolo para colocar a vítima em erro. Então, se por acaso o erro é gerado pelo autor, ou seja, pelo funcionário público, aí sim a gente vai estar diante de um estelionato, beleza? Mas, nesse caso, se o erro é espontâneo da vítima, espontâneo do particular, não há que se falar em estelionato, mas sim aqui no peculato mediante erro de outrem. Beleza, pessoal? Só para entender bem essa diferenciação e entender que no crime do artigo 313, o dolo, vou colocar aqui para vocês, o dolo é superveniente. Tá bom? Esse crime, obviamente, só pode ser cometido mediante dolo e é um dolo superveniente. Só haverá dolo após o recebimento da quantia. Ele se apropria de algo que já está em sua posse. É entregue para ele um dinheiro, uma utilidade, e aí que ele vem a se apropriar. Outra coisa importante, quando se fala que em qualquer utilidade, essa utilidade ela deve ser uma utilidade econômica. Tá bom? Uma utilidade patrimonial. Não pode ser uma utilidade de outra categoria, mas sim uma utilidade econômica ou patrimonial. E, obviamente, pessoal, no exercício do cargo, a gente pode falar aqui também pelas facilidades proporcionadas pelo cargo. Pode ser que não necessariamente o agente esteja exatamente no momento lá no seu cargo, no exercício do seu cargo, mas se for pelas facilidades que o seu cargo proporciona, a gente também vai estar diante do artigo 313. Beleza? Olha só a pena mínima aqui, 1 ano. Se a pena mínima é de 1 ano, é cabível a suspensão condicional do processo, beleza? Outras características que a gente tem nesse crime. É um crime material, é um crime de ação penal pública incondicionada e é um crime que cabe a tentativa. Então, botar aqui, ó, cabe a tentativa, beleza? E quem que vai ser o sujeito passivo? Como a gente tem visto na maioria desses casos, a gente vai ter o sujeito passivo, vai ser o Estado e será também o funcionário público ou um particular. Professor, como assim um funcionário público pode ser também sujeito passivo desse crime? Veja bem, quando diz aqui que no artigo 313, olha só, recebeu por erro de outrem. Quando se fala que recebe pelo erro de outrem, não delimita para que seja um particular. Então pode ser que um funcionário público receba um dinheiro ou uma utilidade de outro funcionário público, lá no exercício da função deles, e venha praticar esse crime. Se um funcionário público entrega uma quantia, deveria entregar para um funcionário público A, mas ele entrega uma quantia em dinheiro para o funcionário B, por erro, e esse funcionário B se apropria dessa quantia em dinheiro, a vítima imediata foi este funcionário público aqui que entregou o dinheiro por erro, e o sujeito ativo será o funcionário público que se apropriou dessa quantia em dinheiro. Beleza, pessoal? Então, só lembrar muito bem disso. O artigo 313 pode ter como vítima, terá como vítima sempre imediata o Estado, mas como vítima imediata pode ser um particular, como pode ser também um outro funcionário público. Beleza, galera? Vamos lá, então, vamos dar continuidade aqui. Vamos agora para o artigo 313-A.
que é o crime de inserção de dados falsos em sistemas de informação. E esse 313-A é chamado de peculato eletrônico pela doutrina, assim como será também o artigo 313-B. Eles têm o mesmo nome aí pela doutrina, em que pese serem crimes diferentes. Então, olha só o que diz o artigo 313-A. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos ou, olha só, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública. Olha a finalidade, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano. E a pena aqui é uma pena bem mais alta, reclusão de 2 anos a 12 anos e multa. Pessoal, primeira coisa aqui que é muito importante ter em mente, quando se fala em funcionário autorizado, obviamente vai se tratar de um crime próprio. Mas veja, é um pouco diferente dos outros crimes que a gente tem visto até agora, dos crimes contra a administração pública. Quando se fala funcionário autorizado, esse crime só pode ser praticado pelo funcionário público autorizado, aquele que tem acesso a essa possibilidade de inserir ou facilitar a inserção de dados falsos, tá bom? Ou de alterar, excluindo devidamente os dados corretos. Não será praticado, não pode ser praticado por demais funcionários públicos, lá de acordo com o conceito do artigo 327 do Código Penal e os seus parágrafos que vão, o parágrafo primeiro que vai equiparar. Beleza? Então isso daqui, olha, não, será somente o funcionário público autorizado a ter esse tipo de acesso. Importante também, se por acaso um funcionário público ou particular praticar essa conduta, funcionário público, pessoal, que eu estou falando aqui é o não autorizado, tá? Se eles vierem a praticar essa conduta descrita no caput, eles vão incidir no crime do artigo 299, falsidade ideológica. Veja, inclusive, porque o funcionário público ele vai responder lá pelo parágrafo 1º do artigo 299. Então, ó, fazendo essa bagunça toda aqui para vocês, mas para vocês entenderem bem, olha só. Se é o funcionário público autorizado, ele vai cometer aqui o crime do artigo 313-A. Vamos supor que agora um funcionário público não autorizado a inserir dados no sistema da administração pública ou um particular, que aí obviamente também não vai ter a possibilidade, né, não vai ser autorizado a fazer essa inserção de dados, um deles venha cometer esta conduta aqui, de inserir dados falsos ou alterar ou excluir dados corretos para obter uma vantagem. Eles respondem pelo artigo 313-A? Não, porque o artigo 313-A só pode ser cometido por quem é funcionário público autorizado. Se for um funcionário público não autorizado ou um particular que pratique essa conduta, responde lá pelo crime de falsidade ideológica, artigo 299 e artigo 299, parágrafo 1º. Que aí quem responde pelo parágrafo 1º será o funcionário público. Então, pessoal, muita atenção nessa distinção, beleza? O funcionário público que não tem autorização, lá, artigo 299, parágrafo 1º, e não aqui o artigo 313-A, beleza? Outras classificações aqui importantes: crime formal, crime de ação penal pública incondicionada, a tentativa é possível, sujeito passivo será o Estado, né? Sempre o Estado aí nos crimes contra a administração pública, e aqui a pessoa física ou pessoa jurídica prejudicada. Beleza, pessoal? Esse, então, é o crime do artigo 313-A, peculato eletrônico. Já vamos aí para, então, o artigo 313-B, modificação ou alteração não autorizada de sistemas de informações. Aqui também será chamado de peculato eletrônico. Tá bom? Mas são 2 crimes distintos. Professor, então tem 2 tipos de peculato eletrônico? Sim, 2 tipos de peculatos eletrônicos. Olha só a descrição do tipo penal: modificar ou alterar o funcionário. Opa, aqui não fala funcionário autorizado, hein? Então é crime próprio? Com certeza, mas pode ser qualquer funcionário público. Modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações
ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Pessoal, veja a distinção entre esses dois crimes. O artigo 313-A, o agente insere dados falsos ou altera e exclui dados verdadeiros com a finalidade de obter uma vantagem ou causar um dano à administração. Então lá tem uma finalidade, um dolo específico para cometer a inserção de dados falsos ou excluir e alterar dados verdadeiros. Aqui no artigo 313-B há uma modificação ou alteração no próprio sistema e não exige, nesse caso, uma finalidade específica de obtenção de uma vantagem. Então aqui, vamos supor que tem um software de alguma administração pública que vem o agente e começa a alterar o sistema, começa a modificar. Por que ele fez isso, professor? Não interessa se era para obter uma vantagem própria, se era porque ele achava o sistema ruim e ele achou que podia melhorar o sistema, não interessa. Se ele tem o dolo para alterar o sistema, alterar o software, alterar como é que funciona a programação daquele sistema de computador que é aplicado na administração pública, ele pratica esse crime. Olha só então aqui, sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Se ele modifica, altera esse sistema, simplesmente assim ele já pratica esse crime. Olha só a pena, vai ser muito menor, exatamente porque é uma situação bem menos grave. Detenção, nem reclusão, de 3 meses a 2 anos e multa. Só que aí o parágrafo único tem um detalhe, olha só o que diz. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade, se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Beleza, pessoal? Então, olha só, como a gente viu aqui, ó, funcionário público, primeira classificação que a gente tem que falar, é um crime próprio, que nem eu já falei, né? Podendo ser qualquer funcionário público, não necessita que seja um funcionário público específico, que nem exigia lá o artigo 313-A. É um crime formal, só que aí qual que é o detalhe do crime formal? Se houver a ocorrência do resultado naturalístico, que seria o dano para a administração, aí, pessoal, a gente vai estar diante do parágrafo único. Então, o artigo 313-B é um crime formal, mas se ocorre o resultado, aí a gente aplica o parágrafo único. Então, o sujeito modificou o software lá da administração pública, não gerou nenhum dano para a administração. Tranquilo, artigo 313-B, caput. Mas agora ele alterou, modificou um sistema de informação da administração pública e gerou um dano para a administração pública. Artigo 313-B, então, com a causa de aumento de pena de 1/3 até a metade do parágrafo único. Beleza? Outra situação aqui, pessoal, dolo, tá bom? Somente pode ser cometido mediante dolo, sem qualquer finalidade específica, mas somente dolo. Se está lá o responsável pelos sistemas da administração e acaba errando, cometendo um erro, por negligência, imperícia, imprudência, que venha a gerar danos para a administração pública, ele não responde por qualquer crime, tá bom? Porque este crime não há previsão culposa. Então, se ele simplesmente comete um erro lá no exercício das suas funções, que venha a gerar um dano para a administração pública, ou simplesmente modificar os sistemas de software da administração pública, não há que se falar no crime do artigo 313-B. O sujeito aqui ele tem que ter a intenção, o dolo de fazer essa modificação, essa alteração. Beleza? Olha só então, crime que também admite tentativa. E aqui, pessoal, vai seguir aquele padrãozinho, né? Crime de ação penal pública incondicionada e o sujeito passivo será tanto o Estado quanto uma eventual pessoa física ou pessoa jurídica que venha a sofrer danos. Beleza? Então esse é o crime do artigo 313-B, é a outra modalidade que a gente tem de peculato eletrônico. Já vamos então agora para o artigo 314, extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Olha só o que diz o artigo 314, pessoal. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Olha só, extraviar, esse verbinho aqui
é uma das formas de cometer o crime, sonegar é outra e inutilizar é outra. Extraviar, então, é fazer desaparecer, vamos supor aqui, jogar no lixo um livro oficial, ele está extraviando. Sonegar, se ele ocultar, esconder, inutilizar, tornar inútil o documento, rasgar, por exemplo. Então essas são as maneiras de serem cometidos esse crime. Há 3 verbos aqui. O que eu quero chamar a atenção para vocês? Muito cuidado com o verbo extraviar. Porque a gente geralmente ouve extraviar e lembra, eu extraviei um documento e aí eu tenho que ir na polícia registrar a ocorrência em relação a esse documento extraviado. Então, naturalmente, a gente já bota na nossa cabeça que o extravio é algo que acontece por culpa. É algo que acontece de maneira culposa, sem a intenção de acontecer. Né? Dificilmente você ouve falar, o sujeito extraviou o documento de identidade dele no sentido de que ele jogou fora e quis realmente perder aquele documento, jogou ele no lixo. Não. Quando se fala em extraviar, a gente já leva para nossa cabeça a ideia de culpa, a ideia da modalidade culposa. Veja bem, cuidado com esse preconceito que a gente acaba tendo. O extravio, aqui no crime do artigo 314, tem que ser cometido por dolo. Então, houve o extravio do documento de maneira dolosa pelo agente. Ele pegou o documento e jogou o documento na lata de lixo para que fosse extraviado aquele documento. Há um dolo, beleza? Esse crime aqui, então, primeira coisa aí para vocês, somente pode ser cometido mediante dolo. Eu sei que vocês sabem disso, porque se houvesse a modalidade culposa, tinha que estar previsto aqui no tipo penal, e não está previsto. Mas, de qualquer maneira, a gente sempre relembra quando esses crimes somente são cometidos mediante dolo, pessoal. Outra coisa importante, a pena, olha só o que diz, reclusão de 1 a 4 anos se o fato não constitui crime mais grave. Isso daqui é chamado a subsidiariedade expressa. Beleza? Então, o que é isso? Veja bem, essa conduta aqui do artigo 314, ela se subsume a outros tipos penais. Professor, continue sem entender. Olha só, a conduta que é descrita aqui no artigo 314 faz parte, às vezes, de outros tipos penais, mais específicos, mais graves. E aí o que o legislador está falando para a gente é o seguinte, se por acaso essa conduta se subsumir a outro tipo penal, se adequar a outro tipo penal mais grave, será aplicado aquele tipo penal mais grave. A gente não vai aplicar aqui o artigo 314. Professor, você pode dar um exemplo para a gente? Já trouxe para vocês aqui, pode colocar aí na tela, deixa eu só limpar. Olha só, subsidiariedade expressa prevista no preceito secundário do tipo penal, que é exatamente essa daqui. Qual é o exemplo que eu trouxe para vocês? Supressão de documento. Lá do artigo 305, olha o que diz. Destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio ou de outrem ou em prejuízo alheio documento público ou particular verdadeiro de que não podia dispor. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa se o documento é público e reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é particular. Então, pessoal, veja, se por acaso há uma supressão, uma destruição de um documento público ou particular em benefício próprio, será aplicado o artigo 305. Então, olha, o artigo 314, que a gente está vendo agora, ele não traz nenhum dolo específico. O simples fato de extraviar, de inutilizar um documento, gera já esse crime, sem que haja um dolo específico. Mas, se há uma destruição, uma supressão de um documento público ou particular, mas com a intenção de obter uma vantagem, ou seja, há um dolo específico de obter uma vantagem, aí a gente vai estar diante do artigo 305. Professor, ainda que seja cometido por um funcionário público? Sim, pessoal, ainda que seja cometido por um funcionário público, porque o artigo 305 não delimita que seja somente um particular ou que seja somente um funcionário público. Não, ele fala o seguinte, qualquer agente. E aí vem o artigo 314,
que é específico em relação a funcionário público, só que ele traz a previsão da subsidiariedade expressa. Se houver uma conduta que se adeque a esse tipo penal, mas seja mais grave, vão aplicar lá a mais grave, beleza? Então, para vocês verem aí, o artigo 305, ele será aplicado em detrimento do artigo 314, se houver o quê? Um dolo específico de benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio. Beleza, pessoal? Lembre-se bem aí dessa subsidiariedade expressa do artigo 314. E aí a gente vai então para o artigo 315, um artigo aí... Pessoal, vem aqui comigo. Eu diria que esse artigo 315 é o mais importante aqui da nossa aula, porque é o que mais é cobrado nas provas de concurso público. Qual que é a ideia do examinador quando ele cobra esse crime? De causar a impressão que o desvio de verbas públicas ou de rendas públicas seria para benefício do próprio agente, mas não é. Olha só aqui, emprego irregular de verbas ou rendas públicas, é o nome. A gente pode chamar isso aqui então como se fosse um desvio de verbas ou rendas públicas. Olha só o que diz o tipo penal: dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Pessoal, quando o agente público dá essa destinação diversa daquela estabelecida em lei, ele pratica esse crime. E aí você vai pensar, professor, e se por acaso tem uma verba destinada a um determinado fim, por lei, o agente, ele desvia esse dinheiro, essa verba, em proveito próprio. Veja bem, se é em proveito próprio, aí vai estar diante de um outro crime, lá o crime de peculato. Nesse caso aqui do artigo 315, esse desvio de verbas públicas é em prol da própria administração. Então veja só, tem uma lei que determina que o secretário de segurança faça, na verdade, que ele adquira viaturas para a Polícia Civil e para a Polícia Militar a cada 10 anos. E aí chegou esse 10º ano, está lá o secretário de segurança como nesse cargo, né? E ele precisa adquirir, tem uma lei estabelecendo que ele adquira viaturas para a Polícia Civil e Polícia Militar porque se passaram 10 anos. O que ele faz? Ele pega essa verba que estava prevista em lei para aquisição de viaturas e aplica ela na construção de um posto policial. Veja só, ele fez uma coisa absolutamente imoral? Não. Ele não pegou esse dinheiro para ele não pegou esse dinheiro e desviou em algo de interesse próprio. Ele simplesmente utilizou a verba de uma maneira discordante do que foi previsto em lei, do que a lei determinou. Isso acontece muitas vezes porque nos municípios, nos estados, há uma verba mínima destinada à área da saúde. Se o governador, se o prefeito, o secretário de saúde pega essa verba que é destinada à saúde e coloca, por exemplo, para construir um estádio, para construir um ginásio poliesportivo, ele pratica esse crime. Mas, professor, ele usou em prol da administração. Exatamente por isso que ele pratica esse crime. Se ele tivesse usado em qualquer outra situação para favorecer uma pessoa, para favorecer ele próprio, ele teria cometido o crime de peculato. Beleza? Olha só a pena: detenção de 1 a 3 meses ou multa. Então é um crime de menor potencial ofensivo. Beleza? Pessoal, muita atenção. Então, nessa questão aqui, a aplicação diversa deve ser em prol da própria administração pública. Caso contrário, vai ter o crime de peculato. Beleza? Outra coisa importante, lei, quando se fala em lei, é lei em sentido estrito. Então, o que está dentro da lei aqui? Constituição Federal, lei ordinária, lei complementar. Professor, tem um decreto do Estado, um decreto lá do governador, dizendo que 20% da verba tem que ser aplicada em esportes dentro daquele Estado. Vem o secretário de esportes e aplica somente 10% e as outras 10% ele coloca disponíveis para o Estado. Ele incidiu nesse crime? Não. Porque, veja, há um decreto, não há uma lei. Então só haverá esse crime se a previsão da destinação para aquela verba estiver prevista em lei.
beleza? Decreto ou qualquer outra forma administrativa, ou mesmo a medida provisória, não é lei em sentido estrito. Então, pessoal, além disso, é importante lembrar que se trata, portanto, de uma norma penal em branco. Ela só vai ter validade, esse artigo 315 só pode ser cometido se houver o complemento de outra lei, beleza? Quem que é o sujeito ativo? É o funcionário público. Qual funcionário público? Que possa dispor dessas verbas. Ou seja, que tem poder sobre o destino dessas verbas. Não é qualquer funcionário público, é o funcionário público que tem poder sobre o que vai acontecer com essas verbas. Beleza, pessoal? Outro ponto importante, estado de necessidade. Vamos supor que há uma lei prevendo que uma determinada verba, vamos dizer aí, R$1 milhão devem ser destinadas para a construção de um ginásio poliesportivo para a comunidade de um bairro lá no estado X. E aí vem o governador e fala o seguinte, olha, teve uma enchente, estamos em estado de calamidade pública, em que pese haver uma lei destinando R$1 milhão para a construção desse ginásio, eu vou pegar esse dinheiro e vou desviá-lo, eu vou aplicar em outro lugar. Eu vou aplicar para ajudar essas famílias que estão passando necessidades, famílias que estão sem casa, estão sem comida. E aí, pessoal, ele praticou ou não o crime do artigo 315? Veja, ele descumpriu uma lei e aplicou a verba num local distinto do que aquela lei previa. Entretanto, ele está acobertado por uma excludente de licitude, que é o estado de necessidade. Então ele faz isso acobertado por uma excludente de licitude, ele não vai responder pelo artigo 315. Beleza, galera? Outra situação que eu quero trazer para vocês, importante. Lembra aquele exemplo que eu dei para vocês do secretário de segurança, que ao invés de destinar o dinheiro para compra de viaturas policiais, ele constrói um posto policial? Vamos supor agora que ele construiu esse posto policial no bairro onde ele mora. Porque ele fala o seguinte, olha, se eu construir esse posto policial aqui, a gente vai ter mais segurança, eu na minha casa aqui vou ter mais segurança, e inclusive vai valorizar o meu lote, vai valorizar aqui o meu terreno, a minha propriedade, se um dia eu quiser vendê-la. Então veja, ele aplicou a verba em prol da administração pública, mas tendo como interesse como tendo objetivo um interesse particular. Então, pessoal, como é que a gente resolve essa situação? Ele responde por um crime distinto do artigo 315? Não. Ele responde por peculato? Não. Ele responde aqui pelo emprego irregular de verbas, porque ele de fato deu a destinação para essa verba em prol da administração pública. Mas, professor, e esse interesse particular que ele tinha? E esse interesse de trazer ali a segurança para o bairro dele e valorizar a sua propriedade? Aí vai incidir a improbidade administrativa. Então ele responde pelo artigo 315 e responde também pela improbidade administrativa. Vou botar aqui para vocês a lei 8429 de 92, tá bom? Nesse caso aí específico que eu falei para vocês. Pessoal, lembrando sempre, é um crime também de ação penal pública incondicionada, é um crime material, ele vai se consumar com a efetiva aplicação das verbas num local diverso, cabe tentativa, beleza? E é um crime formal próprio. Desculpa, é um crime funcional próprio. Beleza? Não pode ser praticado por qualquer pessoa, somente por funcionário público. Se por acaso essa conduta for praticada por um particular, não há qualquer crime, porque afinal o particular ele não vai poder dispor das verbas públicas. Beleza, pessoal? Com isso a gente encerra o 315, o artigo 315 do Código Penal. Vamos dar uma pausa. Próxima aula a gente continua aí no artigo 316. Até lá!